Saudações aí vocês, meu amigo pensador, minha amiga pensadora. Rapidamente aqui vamos falar do pensamento do Kant, trazendo características mais assim efusivas aí sobre a obra, né? Então, alguns pontos importantes. Essa obra ela vem para responder a noção do que era o esclarecimento. Essa noção já estava sendo discutida nesse período, tanto tem uma obra com o mesmo tema, lançado algumas semanas antes, né? Até o Kant vai dizer que não precisava escrever, porque já tinham feito e que ele concordava com o que estava feito, né? Numa atitude assim, bem interessante dele. Né? Então, assim, é legal que você entenda o seguinte: a ideia do Kant é que o homem está na sua menoridade, que é a dependência. Não é no sentido jurídico, de você ter uma menoridade enquanto você, digamos, não está desenvolvido, está no seu desenvolvimento, até você chegar na sua maioridade. Não é nessa a ideia. A ideia dele é a ideia de que a menoridade vai fazer com que o indivíduo não tome decisões por si mesmo e fique sempre na dependência de uma outra ideia, ou de uma outra decisão, ou de uma orientação, algum guia. Então é esse sentido que ele quer colocar. Então ele está apontando também para instituições específicas. Então é legal que você entenda que ele coloca que o homem depende, está na minoridade por sua própria culpa, ou sua própria decisão. Então é uma escolha ser menor. Porque Kant vai pensar na ideia da liberdade, a ideia da liberdade sendo comum a todos os homens. E o que dá um pressuposto para essa liberdade é a razão. Então, como a gente já falou aqui, dentro da ética do Kant, ele coloca a liberdade e a razão como definidores para a moral. E dentro dessa moral você conseguir alcançar aquilo que moralmente é definido. Então, a ação de acordo com a moral, né, de acordo com o dever e por dever. Então, ele aproveita essa ideia e vai trazer para o esclarecimento o Aufklärung, que vai ser essa saída, então, da dependência de alguma outra ideia, de algum outro comando, de alguma outra ordem, né? E o homem faz isso, primeiro porque é cômodo, é melhor, é mais tranquilo, você não tem que pensar nisso, você aceitar o que alguém já falou, né? Então, principalmente hoje, né, na sociedade que a gente vive, nas mídias sociais, é muito comum, né, essa ideia, você aceitar o que vem, porque aquilo parece agradável, parece interessante. Então, esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, que é muito legal você entender que medo, a covardia, né, a preguiça, vão fazer com que a gente fique nesse estado de menoridade. A gente não busque superar isso aí, aceitar as regras que vêm, aceitar os direcionamentos que vêm, de seja qual for, uma entidade, um indivíduo, um grupo, uma instituição, né? Então você aceita, como a gente já falou outro vídeo, sobre a questão, por exemplo, de dietas, ou então de comandos e de sugestões, que elas, na verdade, elas um pouco limitam a nossa decisão, né? A gente fica um pouco limitado a isso. Então é isso que o Kant quer que a gente faça. Saia dessa zona de conforto, preguiça, medo, covardia e ouse pensar, né? Busque melhorar. E para a gente sair realmente dessa situação, ele vai colocar que é preciso fazer o uso da razão. Então a razão é uma coisa normal, natural e presente entre as pessoas. Só que a gente vê formas diferentes desse uso, né? Então ele concorda um pouco com o justnaturalismo, essa ideia de a gente já nascer com os jeitos naturais, e também com a ideia da liberdade. E aí é legal você entender o seguinte: ele coloca que existem formas de pensar, que ele vai chamar que é o uso privado da razão e o uso público da razão. Então a ideia do uso privado é mais ou menos seguir aquilo que já foi comandado, já foi determinado. Então, por exemplo, ele dá vários exemplos de pessoas comuns. Então, por exemplo, numa instituição militar, aquele indivíduo que obedece às regras, ele está fazendo um uso privado da razão. Então ele tem que agir conforme as regras que já estão sendo determinadas. E então, como sair da minoridade aí? Fazendo uso público, questionando o porquê dessas regras, né? Então, por exemplo, todo mundo tem que pagar imposto. Então, isso é o uso privado. Todo mundo paga imposto, é uma obrigação, até um dever moral. Agora, o uso público seria questionar o que é feito com o dinheiro dos impostos, quanto que a gente vai ter de retorno disso, né? Então isso depois vai ser usado até num outro autor que a gente depois vai comentar. Mas a ideia então de você fazer o uso público significa você
questionar as motivações reais, o que está por trás daquela ação. E assim você começa a aprofundar e a sair dessa situação de só receber informação e começar a criticar. E aí, no final, ele coloca que nós estamos vivendo um período de esclarecimento. Nós não estamos esclarecidos ainda. A gente precisa mais essa busca, de mais questionamento, de mais valores aí para a gente chegar numa sociedade mais esclarecida. A obra vai ter crítica, a própria igreja vai criticar bastante a obra do Kant, né, porque entende que essa instituição, esse outrem aí que ele está falando é a igreja também, né, mas também é o Estado, né, também é a forma de governo. Então ele é uma crítica abrangente. Ele vai ter ali alguns probleminhas a partir dessa obra aí, né, por causa dessa não aceitação, não só dessa, mas de toda a obra dele. E esse ponto ali de embate com a igreja e com esse pensamento mais tradicional, beleza? Então é isso, e depois a gente continua falando aí. Muito obrigado pela tua atenção e depois a gente se encontra. Valeu, até mais.